Dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos, Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui, agora já. Aqui nesse mundo aqui embaixo, na escuridão, nos sofrimentos, nos momentos antes, né, das dores do parto, da chegada de Mashiach. A pergunta da semana é, dar um tempo é importante? Dar um tempo é um conceito muito usado para coisas boas e não tão boas. A ideia fundamental que tem aqui é surpreendente e vale demais, que é a pessoa se conhecer. Por que se dá um tempo? Tanto em relação à própria pessoa, quanto para um casal, ou para uma relação, ou para alguma situação, é um limite que se coloca para poder evitar chegar em alguma coisa não muito boa, desagradável. Então essa é a ideia de dar um tempo. Sim, é importante. É importante. Planejando e entendendo como está a situação e aonde deve se chegar. A gente está no projeto Likutei Sihot. Esse é o volume 27 de livros de Sihot, discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa é Parashat Tzav, Parashat difícil, temas difíceis de impureza, de sacrifícios, de korbanot, mas você vê o tesouro que tem na Torá, porque mesmo de um tema muito difícil, árido, complexo, a gente tira lições fundamentais para o dia a dia, em geral. A gente está, Parashat Tzav, essa é a segunda Sihá. Então, como foi falado, o Sefer Vaikra, o livro Vaikra, capítulo 7, fala em relação à carne do sacrifício de Todá, Mizmor, Korban Todá, o sacrifício de agradecimento que a pessoa leva, que é chamado Shlamim, Beyom Korbanó, no dia que for feito o sacrifício, tem que, Yachel Loyaniach, tem que comer, não deixe mimeno dele até amanhã. Então, tem que comer e não pode deixá-lo até de manhã. O Rashi explica sobre esse verso, que é o verso 15, Loyanir mimeno ad boker, quer dizer, não vai deixá-lo até amanhã. Fala, aval ochel hu kol halayla. Então, em relação a não deixá-lo até de manhã, está querendo dizer que deve comê-lo durante toda a noite. Que antes falou yachel, vai comer. Como fala que não pode deixá-lo até chegar de manhã, é que pode comer a noite inteira. Aí o Rashi fala, imken, se é assim, lama amru ad chatzot, porque que foi falado ad chatzot, que só pode comer até a meia-noite. E nessa versão, nessa edição, não fala lama amru chachamim, que em outras edições o Rashi fala porque os chachamim falaram que é só até a meia-noite, para afastar as pessoas da transgressão, evitar que cheguem na transgressão. Está ligado a dar um tempo. Se está chegando perto ou ainda longe do limite para fazer uma coisa muito ruim, que é irreversível, difícil, irrevogável, como se diz, intransferível, responsabilidade da pessoa mesmo, então evita chegar até lá, já antes disso dá um tempo para poder se precaver. Então, quando o próprio Rashi pergunta por que falaram, né, ele traz na explicação, por que falaram isso? Deve querer se referir ao que é falado na Mishnah em Brachot, que também já tem essa linguagem em Brachot, primeiro tratado do Talmud, que está escrito em Ken Lama Amru Chachamim Ad Chatzot, porque os Chachamim falaram que é para falar o Kriyat Shema, que é essa primeira mitzvah que tem no Talmud, porque falar até Chatzot, em princípio poderia falar até até o amanhecer, que dele rik et adam haverá, para afastar a pessoa e não errar, porque poderia ficar passado o tempo de falar o Shema e perder essa mitzvah. Então, aí fala lama amru chachamim, porque falaram os sábios chachamim, sábios no sentido de chacham, de chokhmah, de sabedoria, de verdade, para não chegar na transgressão de não ter falado o Shema naquela noite. Mas a questão é que o Perush Rashi al Torá, que as explicações, os comentários do Rashi sobre o Humash, sobre a Torá,
não é um livro de halachot, de leis. Por que então o Rashi traz essa decisão rabínica de aguardar, de comer até meia-noite, não esperar? Inclusive porque isso foi muitos anos depois da entrega da Torá, que é o Mikra, que é a Torá que o Rashi está analisando e explicando e comentando. Então, o Rashi está trazendo uma coisa que sai do estudo da Torá, no sentido literal, que é o Mikra, que foi quando foi entregue a Torá. Está falando sobre coisas que foram decididas muito tempo depois, pelos Rahamim, pelos sábios. Como não deve comer a carne do sacrifício depois da meia-noite. E como, no sentido literal da Torá, que é o Pshat, o Rashi faz referência a algo que os sábios falaram num outro contexto, que foi em relação ao Shema, por exemplo. Pela Torá, é permitido comer o Korban até amanhã, como está escrito na própria Torá. E sobre o Korban Pesach, por exemplo, a gente já aprende em Parashat Bo. Lá fala, Verlu etah basar balalazé, que está chegando Pesach, né? A gente está na semana de Pesach, que você vai comer a carne durante a noite, nessa noite, tzliesh, né? Ela tem que estar assada, não pode estar cozida, e o matzot, e o almerorim, o vai comer junto com o matzot e as ervas amargas. Depois fala, volotatiru mimeno ad boker, você não vai deixar sobrar até chegar de manhã. E se tiver o notar, o que sobrou, que a gente viu também na outra serrada dessa semana, você vai queimar isso até chegar de manhã. Então, Rashi não explica porque é até meia-noite lá em Korban Pesach que fala. É só até meia-noite que pode comer Korban Pesach. O Rashi fala assim, Venotar mimeno ad boker, a sobra você vai comer até, que tem até de manhã, she asur matlomar ad boker pam shnia. O Talmud fala de novo ad boker, para que tenha uma cerca entre boker e boker. O bakatuv leakdim she asur bechila melot hashar. E o que está escrito é que é proibido comer o Korban Pesach depois da aurora do começo do dia. Mas lá o Rashi não menciona porque falaram os Rahamim, porque falaram os sábios. E em Pesach tem mais a ver do que Korban Todá. Porque até hoje a gente toma cuidado em Pesach para comer o afikoman até meia-noite, não comer depois da meia-noite. Que o afikoman é zecher le Korban Pesach. O afikoman é uma lembrança do Korban Pesach, que não pode comer depois da meia-noite. Diferentemente do Korban Todá, que a gente não tem essa proibição hoje em dia. E lá o Rashi não fala nada aqui, porque está restringindo para comer só até meia-noite, enquanto que, em princípio, na Torá, fala que pode comer a noite inteira, até o Amud HaShachar, e o Rashi não pergunta por que falaram os sábios que é até meia-noite. O Rashi se expressa com por que falaram, e noutra edição fala por que falaram os Rahamim, os sábios, nessa nossa Parashá. E também em Bechalar. Em Bechalar, quando fala sobre o pegar o man, né, o maná, o alimento que descia do céu para todo o povo durante a semana e antes do Shabat, e antes do Shabat se ensina sobre o Terrum Shabat, que é um território até onde a pessoa pode andar à vontade no Shabat, contanto que não carregue. Mas, mesmo andar sem carregar nada, só até os limites da cidade, que é o Terrum Shabat, que é o limite do território da cidade. E onde a gente aprende isso? A gente aprende isso com ligação às pessoas que não podiam pegar o maná, o man, depois do Terrum, depois de um limite da cidade. Eu que nitan lachem a Shabbat al ken hu noten lachem bam shishi lechem yomayim. Por isso que no Shabbat, antes do Shabbat, foi dado no sexto dia para vocês
pão para 2 dias, maná para 2 dias. Chuvo e estartar, vocês vão voltar até um certo... não vai sair do seu lugar, vamos vir no dia do Shabat. O Rashi fala que daqui os Chachamim aprenderam, se apoiaram, que tem ainda, depois do Tchum Shabat, que são 2.000 metros, né, na cidade, para extras 4 amot, que são 2 metros, para sair além do Terrum do Shabat, que são esses 2.000 amot, que são 1.000 metros além dos limites da cidade, como está no Tratado de Eruvin, que fala sobre Eruv, etc. Quando fala Alietze, o Rashi fala, são os 1.000 metros do Terrum Shabat. E quando fala, que foi definido pelos sábios, e o principal do Mikra, o Rashi fala, foi falado para os que foram pegar o man, como a gente falou, como está escrito aqui, Vekorosh el Mikra al Loktei Aman Ne'emar. O Rashi é preciso, ele é muito meticuloso ao dizer que só o principal da Torá, do que a gente aprende da Torá nesse verso, está ligado com os que foram pegar o man antes do Shabat. Segundo o Rashi, os 1.000 metros do Terrum de Shabat, da área que poderia se andar no Shabat, são aprendidos no verso, como está na Torá. Então, tem a diferença da lei da Torá, a definição, desculpa, da lei da Torá, porque é uma coisa que a gente aprende de um verso da Torá, então é uma definição, embora foi decretado pelos sábios, é baseado no verso, então é como se fosse uma lei da Torá. Mesmo não sendo o principal, que o principal, como a gente falou, é o tema do assunto 2 que foram pegar o man. O assunto principal dessa palha paraxá é sobre os que iam para longe retirar o man. Então, o assunto do Terrum, da área do Shabat, não é o principal. Por isso, o Rashi enquadra esse assunto como uma definição dos sábios sobre uma cerca até onde pode ir. E não é posterior, quando foram feitos os decretos Rabanan, dos rabinos. Mas, de qualquer forma, isso não está claro no verso, porque no verso fala, vocês não vão além de certo ponto, mas não fala quanto, quando e como. E não são sábios específicos, como os Rabanan, mas quem sempre, esses sábios, sofrim, chamados, sempre tiveram geração em geração, desde a época de Moshe Rabbeinu. E com relação aos 2 metros extras, fala Shu Ishtartav, que é um acréscimo, uma nova liberação. Bem Kamanó Yachel Lo Enia Meno Ad Boker. Vamos analisar agora esse verso que traz outras questões, que a gente viu desde o começo. Se quer definir o tempo que pode comer o Korban, deve ter simplesmente Yachel Ad Boker. Você vai comer até amanhã. Mas não fala assim, fala não deixe dele até de manhã. E se era para enfatizar que não deve deixar a sobra depois do tempo apropriado, teria que ter deixado para o final do verso. Seria assim, Bem Kabanó, no dia que tiver o Korban, esse Korban de agradecimento, Todá, como a gente falou, e aquela bola que você vai comer até amanhã. Mas não deve deixar além disso. Não deve ter sobra além da manhã. Acontece que o tempo para comer não é até de manhã, mas sim até meia-noite, como a gente falou, que quem decide isso são os sábios Rahamim. O limite da manhã é somente para não deixar a sobra. Por isso, precisa parar de comer bem antes, para não acabar atrasando e chegando nesse limite final. Essa que é a questão, o dar um tempo que os Rahamim, sábios, que entendem tudo, determinam, é para que a gente tenha um autoconhecimento de como é que é a nossa natureza, como é que é a nossa capacidade, como é que é os nossos limites, e a gente vai até lá para não... Outro dia eu estava no Shabat, um amigo nosso que organizou o Shabat, ele bebe muito uísque, ele gosta, ele botou uísques, garrafas que eu nem conhecia, muito especiais, do Japão, escocês, etc. Ele não estava tomando, estava tomando cerveja. Eu falei, por que você não está tomando uísque que você gosta tanto? Ah, porque eu conheço que eu não... Como é que ele falou? Eu me conheço.
eu sei que eu não estou preparado para isso. Falei, por isso você está preparado, que você sabe qual é o teu limite. Não falando para ele tomar, obviamente, porque eu sabia que ele não... Se ele sabia qual era o limite dele, então não sou eu que ia falar que não poderia. Então, essa ideia de dar um tempo, a gente evitar chegar além do limite. Então, você coloca um limite num ponto antes. Chegando até aqui, você não avança. Então, acontece que o tempo para comer não é até de manhã, mas é até meia-noite. E o limite da manhã é somente para não deixar a sobra. Por isso, precisa parar de comer bem antes. Mas por que então não dá a entender... Desculpa, então dá a entender que poderia comer até de manhã. Então, quase terminando, é que a Torá fala aqui para não deixá-lo até de manhã. Porque essa é uma proibição séria da Torá. É o limite final, é o deadline. Aqui não pode passar. Não pode deixar a sobra do Corban no altar até chegar de manhã. Poderia comê-la a noite inteira, mas os sábios, Rahamim, falam para ser só até meia-noite, para não dar um tempo, para dar um tempo e não chegar a transgredir. Assim como falar o Shema até meia-noite, para não esperar até de manhã acabar perdendo o Shema. Foi baseado no que a Torá não disse para comer até de manhã. Simplesmente falou para não deixá-lo até de manhã. Então, primeiro, o principal da mensagem é não deixar o Corban lá sobrando até de manhã. Falta de respeito, não pode fazer isso. Mas não tem a proibição de comê-lo durante a noite inteira. Pode comer durante a noite inteira. Mas dois, como diz para não deixar até de manhã, dá uma dica que deve parar antes. Considerar um tempo de segurança, uma zona de segurança entre o fim do tempo para comer e deixar no altar para distanciar da transgressão, que é muito grave, deixar o notar a sobra depois da manhã. Os sábios conhecem a natureza das pessoas. E esse tempo é até meia-noite. Até lá as pessoas não aguentam, sabem que não vão passar disso. Mas como não é uma proibição dos fundamentos da lei, a Torá não fala de modo claro. Por isso, Rashi não trouxe antes em Bó, quando fala sobre o Corban Pesach. Em Bechalach, o Rashi é, como sempre, preciso na sua linguagem. Fala terumim, que vem dos sofrim, que são sábios de um certo tipo. E quando fala das 4 amot, que esses 2 limites, 2 metros adicionais, fala dos Rahamim colocaram essa proibição, essa permissão, para evitar a proibição de passar ainda mais disso. Os Rahamim, os sábios, é no modo geral. Eles têm conhecimento não só da Torá, têm da natureza, da ciência, de tudo que acontece no mundo. Conhecem a natureza das pessoas do mundo, as cercas e limites necessários. A pessoa deve ser um sábio, como um Raham também. A pessoa não consegue ficar muito tempo parada, não consegue ficar parada no mesmo lugar. Então, mesmo que depois chegou no limite, os sábios deram mais. Aqui tem um alerta, um red flag, uma bandeira vermelha, para aqui. Depois daqui é perigoso. Você até aguentaria um pouquinho mais, mas depois você perde a cabeça e vai e não tem mais como parar. Então, para antes, dá mais um tempo para saber que você está numa zona, um buffer, uma zona de segurança, uma zona como tem em Israel, em Gaza, ali, se alguém passar ali, eles atiram, porque ali já é o limite de segurança. É óbvio que ainda não chegou na terra de Israel, mas já é um limite. Então, até chegar lá pode, depois disso, não usa esse limite, porque já é muito perigoso. Então, é como, por exemplo, colocar o snoozer, né? A pessoa tem um horário para acordar. Ela bota antes, num limite anterior, uma zona de segurança. Tem que acordar ali. Mas se ela quiser, ela pode entrar na buffer zone, na zona de segurança, e vai tocar de novo. Só que acontece, se a pessoa confiar que sempre vai ter uma zona de segurança, um buffer, um snoozer, ela acaba perdendo a hora. Então já me falaram assim, não vai usar o snoozer, o buffer, a zona de segurança, o alarme retardado. Para já antes. Devemos nos conhecer bem, nossos limites, e evitar chegar perto de um erro. Assim como o mundo inteiro deve fazer isso, a gente já está chegando nisso, acabando com os erros, possibilidade de chegar no erro, chegando antes dos limites, que a gente vai estar vivendo na época de Mashiach, sem limites, agora, já, para todos nós. Shabbat Shalom Mashiach, now.